Um dos lemas da Revolução Francesa era a igualdade. Mas será que em algum momento da história o ser humano é igual ao outro? Em que sentido ele é igual? Em que sentido é diferente? Se a gente for observar, por exemplo, na pré-história, desde lá o ser humano se dividia em algumas organizações. Então tem alguém que é o líder e aí esse líder ele tem mais funções ou tem mais direitos. No mundo animal também é assim, a gente vê que tem aquele, o alfa, né, o leão que vai comandando ali os outros. Tem um lobo que ele é o líder também. Então será mesmo que é possível alcançar esse ideal de igualdade? E se a gente observar, não existe igualdade, nós não somos tratados iguais ainda hoje. A população mais pobre, ela sofre mais punições, ela tem menos direitos, ela tem menos acesso à educação, à saúde, à segurança. Muitas vezes são população que a polícia chega com mais violência e vai um pobre fazer um crime, né? Roubar uma manteiga, roubar um pão. E quantos ricos, inclusive ricos que estão no poder público, né, no poder político, cometem crimes e saem sem nenhuma punição, ou quando são presos naquela prisão que na verdade não é prisão, você não pode sair do país, ou não pode sair do estado, mas nada assim tão grande e tão sofrido quanto a prisão do pobre. E aí questão de gênero também vem, né? Em direitos, como a sociedade vê, não é igual homem e mulher. E também biologicamente não é igual. Tem a questão hormonal, o TPM da mulher, tudo é diferente. A gente não é um ser humano igual. Essa noção de que, noção falsa de que somos todos iguais, ela na verdade mascara uma série de conflitos e uma série de contradições dentro da nossa sociedade. Pegando a questão de gênero, por exemplo, não somos iguais. Muitas coisas que as mulheres cometerem, tipo traição, a sociedade vai ver e vai punir mais a mulher do que um homem que cometer eventualmente esse ato. E o inverso também acontece, né? Por exemplo, um homem ele trabalhar e a mulher não trabalhar, ele sustentar a casa, isso não é visto como violência ou como algo tão absurdo. Mas se o inverso acontecer, né? Se uma mulher trabalhar e o homem ficar em casa ali cuidando das coisas, isso vai ser visto de uma outra forma. Então é complicado, essas relações elas são muito mascaradas, essa noção de igualdade. E se a gente parar para refletir, na real a igualdade ela é uma ideia que ela não é concretizada e não pode ser concretizada de fato, porque as pessoas elas são tratadas diferente e são pessoas diferentes muitas vezes, né? Então aquela noção de equidade ela faz mais sentido, de tratar o outro dentro da sua condição, dentro do que ele é, né? Então um deficiente ele não pode ser, uma pessoa com deficiência não pode ser avaliada da mesma forma que uma pessoa sem essa deficiência, né? E aí você tem que equiparar o lugar de partida delas para elas conseguir alcançar algo ali na frente. E essa noção ela é muito interessante, porque quando a gente fala que somos todos iguais, eu e você, e aí vamos lá falar em outras alegorias, um preto, um branco é igual. Não é. A sociedade não trata igual. Um preto, se ele tiver condições financeiras boas, tiver muito dinheiro, por exemplo, e às vezes entrar em algum lugar, algum estabelecimento, culturalmente a sociedade acha que essa população naturalmente ela é pobre, né? E aí tem esse preconceito em relação a isso, fora a questão de a polícia tender a achar que os pretos são mais suspeitos, né, em crime, porque tem essa questão social também de com a abolição da escravidão ter sido de uma forma bem ruim. Eu fiz até um vídeo também sobre o movimento da abolição da escravidão no Brasil, né? Então, se não teve umas formas de inclusão da população negra, de fato, essa população ficou marginalizada. E óbvio, com a pobreza veio uma série de problemas. E essa população ela não tinha oportunidades de se inserir no mercado de trabalho.
não tinha oportunidade de conseguir um emprego digno e muitas delas acabaram tendo que sobreviver de outras maneiras, inclusive com crime, né? Mas isso deixa marcas assim de estereótipos, que é um perigo que muitas vezes acontece na nossa sociedade, essas generalizações também de que por ser geral isso, a gente acabar delimitando demais essa coisa de o preto é pobre, mas pô, calma aí, também tem uns que conseguiram fugir dessa situação, então a realidade ela é muito mais complexa do que parece. Muitas vezes essa noção de igualdade, ela finge estar tratando igual as pessoas, no direito já tem essa noção de igualdade, mas a gente vê que na prática isso não acontece. Eu muitas vezes falo, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, na realidade mesmo, de fato, nós não somos tratados iguais, não vamos ser. A sociedade ela sempre teve os seus critérios de avaliação, nunca foi um critério justo. Acredito que nem vai ser, até a ideia do que é justo, ele é subjetivo. Então, em outros momentos, a gente considerava o clero, né, o grande detentor do conhecimento, pessoas superiores. Em outros momentos foi o rei, né, no caso da história moderna, do clero foi, né, na história medieval. E se a gente parar para refletir, talvez a ideia em si de que existam pessoas superiores, ela ainda existe na nossa sociedade. E a gente muitas vezes não trata isso da maneira correta. Então, assim, não tem como, as pessoas elas não tratam as outras iguais. Até porque são diferentes e também no direito as punições elas vêm para a população mais oprimida, mais marginalizada. E aí eu acho muito engraçado muitas vezes esses discursos que eles atravessam isso, né? Por exemplo, o feminismo é que essa ideia somos todos iguais. Na prática não é. Não é, tem questões de gênero. Eu entendo, né, a questão de ter direitos tanto quanto os homens, né? Isso sim faz sentido, mas não é igual. A gente observar homem e mulher não são iguais. Tem modos de pensar às vezes diferentes, tem a questão genética que interfere, questão hormonal, tem a TPM. E aí o homem tem uma outra relação também. A sociedade cobra diferente o homem e mulher em questão de ideal de beleza, ideal de masculinidade ou de feminilidade. E a gente falar que somos iguais deixa muito nítido essa contradição, essa hipocrisia de que viver em sociedade é diferente. A gente vê que é diferente. Às vezes em minha escola, falar, eu diretor, eu professor, sou igual ao aluno, sou igual. Não é igual, a gente não é tratado igual. A gente tem funções diferentes, a gente tem obrigações diferentes, tem cargos superiores, tem uma hierarquia, então não existe igualdade. Não existe essa noção de igualdade que a Revolução Francesa buscou. E nem foi para todo mundo, né? Igualdade para quem? Liberdade para quem? Fraternidade para quem? Era para a burguesia. Era para a burguesia. Não era para a população como um todo. No geral, não era para libertar os escravos que existiam. Essa ideia depois ela vai ser implementada na colônia, depois ela vai ser implementada nas revoluções que vai ter na independência, né, das colônias espanholas. Mas na base não era igualdade para todo mundo. Na base não era, nunca foi. Se a gente observar, por exemplo, o movimento feminista nos Estados Unidos, está no livro muito bom da Angela Davis, Mulheres, Classe e Raça, ela fala no movimento feminista, em determinados momentos foi contra, grande parte do movimento feminista foi contra a abolição da escravidão, foi contra também a inserção de certos direitos para a população negra, né? Então, assim, eu quero a minha igualdade como mulher em relação ao homem branco, hétero, que vem de funções e obrigações, que é mais bem remunerado, um trabalho melhor, mas não é igualdade em relação a todos, nunca foi em relação a todos. Até essa questão, por exemplo, você vê o que o movimento feminista luta, ela é igualdades que beneficiam
o próprio movimento e as próprias mulheres, o que em si não é errado. Mas a gente vê também contradições de todo movimento social e popular, ele passa por essa questão da contradição. Então, assim, você não vê nenhuma mulher lutando pra. Ah, eu quero ter a mesma quantidade de mulheres pedreiras que tem os homens. E se eu observar nas fábricas, por exemplo, eu trabalhei em uma, quem trabalhava nos trabalhos mais pesados, assim, braçal, sofrido mesmo, eram os homens. Então, assim, o movimento ele não vai buscar esse tipo de direito. Ele vai buscar o tipo de direito o tipo de direito que o beneficia. O que em si não é errado, né? Mas não é exatamente uma igualdade, né? Quer buscar alguns direitos que vários homens têm nessa questão de ter emprego bom, ter melhor qualidade de vida, ser julgado menos por ações que homens também fazem, e dois pesos e duas medidas, né? Mas é importante a gente dar essa refletida e também criticar também esses movimentos que buscam a igualdade e ver se de fato é uma igualdade, se de fato ele busca uma concessão de direitos a todos, ou se ele está buscando coisas para si mesmo somente e deixa de olhar todo o resto e de analisar as pessoas em suas diferentes formas. Então, assim, a mulher ela sofre uma série de violências bem maiores do que os homens, né? Isso é claro, questão de assédio, questão de feminicídio. E os homens também sofrem outros tipos de violência, né? Questão de masculinidade, do que é ser homem, tem que ser homem o tempo inteiro, mostrar isso o tempo todo. E isso vem de outros períodos também, né? O homem tinha que lutar ali na Idade Média, ele era criado para a guerra. Então a maioria dos homens na Idade Média, dos nobres, eles iam para a guerra morrer. Se a gente vê as guerras mundiais foram lutadas por homens. Então essa questão de gênero a gente às vezes esquece que tipo tá todo mundo sofrendo, a existência em si ela é sofrida. E é claro, não são sofrimentos iguais, a gente é plural, a gente é diverso, a gente é diferente. Mas é legal a gente ter essa noção para às vezes abrir o alerta de que não é só determinados grupos que sofrem na sociedade. E é importante a gente ter essa noção. Não somos iguais, não somos tratados iguais. Deveríamos ser mais tratados iguais, principalmente em questão econômica, né? De o mais pobre ele ser punido por crimes que comete, o rico muitas vezes não. Até a questão de justiça, né? O rico tem mais dinheiro para pagar um advogado melhor, para defender melhor. E aí isso acaba atravessando essa noção de igualdade que a Revolução Francesa dizia buscar, mas era igualdade para umas poucas pessoas e não para toda a população. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like e compartilhar para outras pessoas também. Isso aí, valeu!